Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas bíblias aqui e que eu tenho refletido até bastante sobre muitas coisas e esse período que minha filha ficou de férias eu quase não consegui mexer na minha mesa, até fiz uma organização aí. E eu queria conversar um pouco com vocês sobre bíblias comuns, bíblias que não tem estudo, Bíblia sem estudo, não sei se é Bíblia da Mulher, Plenitude, ACF, nada disso, nada de estudo, Bíblia de estudo, só Bíblia comum, mas com uma característica que as Bíblias de hoje em dia não têm vindo, né, não tem sido comercializada Bíblias com referências, com concordância, com dicionário bíblico. Tem, claro que tem, né? Mas você não vê que é comum as editoras fazerem. Tem sido feito muitas bíblias com mapa mental, com algumas notinhas, alguns artigos, né? E quando vem referências são mínimas. Até a Bíblia da Mulher mesmo, a antiga, ela tem pouquíssimas referências, né? Vem o comentário, dentro do comentário costuma ter as referências e tudo. Mas aí você vai fazer para você fazer uma leitura, somente a leitura, eu não acho que é vantajoso. Porque você vai se reter ali no comentário bíblico, né, daquele texto ali que você está lendo, e depois, né, você não vai tirar suas próprias conclusões. E para começar, devemos sempre, sempre, sempre pedir que o Espírito Santo te guie, te ilumine na hora que você for ler a Bíblia, porque é Ele que dá a interpretação, é Ele que traz o entendimento, a sabedoria. Deus nos deu inteligência para lermos a palavra e ter o entendimento vem do Senhor, né? A Bíblia são textos e precisamos do Espírito Santo para poder interpretar, para poder entender, para poder aplicar, para poder colocar em prática tudo que lemos, né? Seja uma narrativa, uma história, um poema, dos gêneros literários da Bíblia. Então essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia, edição revista e corrigida, com dicionário e concordância. Essa Bíblia não vende no Mercado Livre, nem na Shopee, não vi, nem usada e nem nova. Né? A gente só acha no site do Instituto Bíblico Maranata, né? Que ela é a edição de diagramação da Sociedade Bíblica do Brasil, concordância e dicionário da SBB, e foi impresso na gráfica da Bíblia Brasil. Então, não tem aqui a data da edição, não tem nada, né? Só vem aqui as capas, né? Eu recomendo a você que compre, caso você for comprar uma capa, essa capa vinho aqui, ó, capa em couro Bonded vinho, capa em vinil preta não, capa dura preta não, capa brochura preta não. Compra a capa vinho, porque essa daqui ela é PU e ela estraga assim muito facilmente. O meu erro foi errar, né? Meu erro foi comprar essa daqui com essa capa PU, porque qualquer amassadinho vai aparecer, né? Um riscadinho que dá, às vezes você pega assim com a unha, já dá o risco ali, e essa aqui já dá uma riscadinha aqui. Mais pra frente, bem mais pra frente, assim, a perder de vista, eu vou tentar fazer uma troca de capa dela, né? Tem uns lugares muito bons que fazem troca de capa e fazem a reforma ali, e você consegue colocar uma capa melhor, de couro, né? Ou com outro material que vai durar mais tempo. Então essa Bíblia aqui, ela nada mais é que o texto, já coloquei uns washi tapes aqui, nada mais é que o texto e referência. As Bíblias de hoje em dia, você não vê as Bíblias comuns que tem apenas o texto, como essa daqui que é uma ACF com espaço para anotação, ela não tem referência. Essa daqui é da Thomas Nelson, muito bonita por sinal.
E ela não vem com referência. E a gente se basear apenas no estudo da Bíblia de estudo, ao meu ver, não é bom. É bom você ter ali a palavra de Deus na sua frente, com a referência, para que você mesmo possa ir ali, pesquisar e fazer o seu próprio estudo da Bíblia, sem auxílio de outro comentário, né? E a diversidade de Bíblias que nós temos hoje, várias Bíblias de estudo com várias vertentes teológicas, então isso aí pode confundir a sua mente, né? Às vezes tem pessoas que podem ser confundidas com muitas coisas. Tem coisa que eu faço o seguinte, eu estudo, leio, tenho a minha conclusão, depois, às vezes, para frente, que eu vou lembrar e vejo na Bíblia de estudo o que está escrito no comentário, e vejo, nossa, realmente está pensando igual a mim, né? Eu vejo que eu estou, teoricamente, pelo caminho certo, mas Deus é que dá a revelação da palavra, é o Espírito Santo que vem e nos ajuda. Essa é uma Bíblia simples, mas igual eu falei com vocês, ela tem muita referência, tem páginas que tem muitas referências, né? E aqui é o Antigo Testamento, né? Que é Amós. Então você tem muita referência, muita referência. Eu não sei como tá parecendo que a câmera tá acima de mim. Então eu não sei se tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu aproximo. Então ela tem muita referência. Vou tentar baixar um pouco aqui. Ela tem bastante referência. Porque eu tenho medo de sair do foco da câmera e vocês não verem o que eu estou fazendo. Então ela tem muita referência, muita. E no final aqui ela tem os auxílios, que são o dicionário, concordância, que é chave bíblica, né? Tem o dicionário que tem nome, são bons. Eu vi essa recomendação no canal. E eu gostei muito desse canal, eu vou deixar aí para vocês. E dicionário e concordância. A concordância te ajuda, né, a chave bíblica, a você estudar por temas, porque você tem uma palavra aqui, por exemplo, amor, afeição, compaixão. Aí ela vem com todos esses textos aqui, esse aqui ainda tá pouquinho. Vem com os textos aqui e você consegue direcionar ali sobre esse assunto. Aqui é amigo, tem outro aqui, ó, andar, caminhar, viver. Aí vem aqui, tem bastante referência, eu acho que essas referências aqui desse assunto são boas, porque você pode ler vários textos e ter um discernimento melhor de muita coisa, né, a respeito desse assunto. Então, assim, eu acho que são bíblias que deveriam ser feitas, mas com um preço um pouco mais acessível, porque se você for olhar uma Bíblia que tem referência, ela está acima de R$ 120. Né? E antigamente não era assim. As Bíblias vinham assim, né? Eram Bíblias simples, com capa simples, mas que tinham muita referência, que tinha muita coisa para você olhar. Né? Você conseguia fazer um estudo independente, você sem ter o auxílio de A ou B, ou de um devocionalzinho, ou de alguma coisa, você conseguia ter o seu próprio entendimento a respeito da palavra. Então, eu acho importante, uma opinião minha, você ter uma Bíblia dessa, né? Eu concordei com o rapaz lá do vídeo, né? Com o pastor. Porque existe a memória fotográfica. Quando ele falou disso, eu falei, gente, é verdade, porque quando eu li muito nas minhas primeiras Bíblias, toda vez que eu pensava num texto, eu já sabia onde estava até a localização do versículo. Então, assim, quando você tem uma Bíblia única assim, que você usa frequentemente, todos os dias, né? Que você usa todos os dias para poder fazer a sua leitura, o seu devocional, o seu estudo, você consegue ter uma memória fotográfica, você lembra do versículo porque você está lendo com muita frequência na mesma versão, na mesma Bíblia. Então, quando você sai com ela, se for uma Bíblia portátil como essa, você consegue mostrar o texto para a pessoa ali na hora. Porque está ali na sua mente, está ali no seu
cotidiano, você está ali sempre lendo, estudando. Então, assim, eu recomendo para vocês, né, nessa daqui eu não ganho comissão nenhuma, né, quando eu compartilho os meus links, eu ganho comissões e você abençoa a minha vida, o meu canal, quando você compra a partir dos meus links, né, é o meu trabalho, né, o meu trabalho nesses tempos que eu estou em casa, então eu tenho utilizado disso aí, né, mas é uma sincera recomendação para você. Tenha uma Bíblia com referência, tenha uma Bíblia com dicionário e concordância, para que você possa fazer uma leitura concisa e que você possa entender como que a Bíblia se completa. Ela tem as referências cruzadas, então você entende ali por que Jesus falou certas coisas. Ele usava texto do Antigo Testamento. Ele estava ali pegando aqueles textos e colocando ali no Novo Testamento da forma que tem que ser usada, da forma que tem que ser praticada. Então, assim, eu vi que foi uma bênção, né, ter uma Bíblia assim, ter novamente uma Bíblia assim, com muita referência, né, porque é importante para o cristão, para que você venha crescer espiritualmente, através do Espírito Santo e da sua palavra, e ter essa ferramenta, que é uma ferramenta que você tem na sua mão, sem ser Bíblias com comentários, né, de outras pessoas que são bons também, pessoas estudiosas que estão ali sempre se atualizando e tudo, mas que a gente deve ter um certo cuidado, né, porque muitas falsas doutrinas têm entrado aí e tem sido assim bem complicado a gente ver as coisas e você fica assim, gente, por que está acontecendo isso? Porque está entrando mesmo. Uma outra questão, Bíblias femininas, eu tenho tomado muito cuidado com Bíblias femininas. É tanto que eu só tenho a Bíblia da Mulher Antiga, Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, que são boas, Bíblia da Mulher de Fé, que é uma biblinha menor, assim, do Thomas Nelson, é boa também, e a Bíblia Verdadeira Identidade. É uma Bíblia bonita, mas ela tem alguns pontos que eu não gosto, eu posso mostrar para vocês depois em algum outro vídeo. E eu até estava com uma Bíblia King James para mulheres, Bíblia de estudo para mulheres, King James, alguma coisa assim, não sei o que, andar no espírito, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Mas eu não fiquei com ela, porque eu comecei a ler os artigos e eu falei, mas gente, isso aqui tá estranho. Umas coisas assim, que não condiziam com o que eu creio, com o que eu já li na Bíblia, com o entendimento que eu tive daquele assunto que a pessoa colocou. Então, assim, para mim não teve muito proveito aquela Bíblia. Eu até ia fazer um review dela, cheguei até a mostrar mais ou menos a capa, eu acho, em algum vídeo aí. Mas não permaneci com ela justamente por causa disso. Então, tenham cuidado com Bíblias femininas, que eles têm adentrado muito nos artigos, colocado doutrinas, coisas estranhas mesmo, que está fora da realidade da palavra de Deus. Jesus, ele não complica as coisas, ele simplesmente mostra e mesmo você lendo uma versão mais difícil ou mais fácil, você consegue entender aquilo que o Senhor está falando. Né? A gente também pense o seguinte, eu conheço pessoas que querem uma versão mais fácil do que a NVT. Eu falei, gente, gasta o cérebro, dá uma estudada, pega uma Bíblia com uma linguagem mais antiga, leia, que você vai estar movimentando o seu cérebro, não seria isso, né? Mas você vai estar aguçando a sua inteligência, você vai estar abrindo a sua mente, você vai estar forçando o seu cérebro com um estudo mais profundo, com algo mais profundo que você tem que pesquisar, você vai gastar tempo, ali você vai se concentrar, você vai focar e você vai entender. Então, assim, é bom ter uma versão mais fácil, mas se você pega uma ACF, por exemplo, e você vai ler, você, nossa, isso está me forçando a mente, deixa eu continuar aqui, porque isso vai fazer com que você cresça mentalmente, na inteligência, no Espírito Santo, no conhecimento da palavra, sabe? Porque é uma versão
que ela é do texto Receptus, né? Eu até ainda tenho algumas questões ainda que eu tenho que estudar para poder passar isso para vocês, mas tem alguns canais muito bons que falam bem a respeito disso. Eu também vou deixar aí nos links para vocês os canais que tratam dessas versões, que falam sobre essas versões e que têm me ajudado muito a entender certas coisas. Ah, Grazi, então você vai desfazer das outras bíblias que não é da versão. Não, eu vou continuar com as minhas bíblias aqui. Eu tenho a Almeida Século XXI, eu tenho a CF, eu tenho a ARA, eu tenho a NVI, as três, né? A 2000, 2011 e a 2023, que é a pequenininha. Mas a 2023 eu não me adaptei ela ainda. Mas eu tenho lido bastante na CF. Então essa daqui não tem espaço. Tem espaço, mas ela não tem nada de referência. Mas pode ser utilizada para você fazer as suas anotações, mas juntamente com uma bíblia de referência, tá vendo? Que se você tem uma bíblia que não tem referência, você vai precisar de outra. Né? Então, ou você compra uma, ou você compra duas, ou você compra uma só. E tenha um caderno à sua disposição para você fazer os seus estudos. Essa daqui é uma bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana. Ela é muito bonita, essa capa. Gente, eu amei essa capa. Azul, ela parece ter um glitterzinho azul, é muito bonita, parece um jeans assim. Então, ela vem escrito Bíblia Sagrada, CF, Corrigida Fiel, tem assinatura aqui. Deve ser do João Ferreira de Almeida. E aqui vem RCM, referências, concordâncias, mapas, palavras de Cristo em evidência, que estão em vermelho. Então, é uma Bíblia simples. Eu confesso que a primeira impressão que eu tive dela, eu achei estranho o título ficar aqui, ó, disposto aqui. Em vez de estar aqui em cima, né, eles colocaram de ladinho assim e colocaram o texto. Isso aqui me incomodou a princípio, mas hoje eu já estou um pouquinho mais acostumada. Então, é uma Bíblia que tem referências, né, ela indica pelo capítulo aqui no capítulo, não em cima da palavrinha igual a outra. Ela vem em cima da palavra e coloca referência. Esse aqui não, ele vem no capítulo. Igual a CF de estudo, ela também vai no capítulo. É isso mesmo, ela vai no capítulo, no versículo, quer dizer, desculpem. Ela tem o capítulo no meio, deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Porque eu também tenho feito algumas coisinhas nela. Então aqui ela vem, ó, capítulo 1, aí vem as referências aqui de acordo com os versículos. E aqui, do outro lado, segue os versículos que estão aqui. Aqui também, ó, capítulo 2, ela vem escrito e coloca aqui. A Thomas Nelson fez uma Bíblia, a CF, com referências desse estilo assim, mais parecida com a diagramação da NVI 2023. Então, ela fez a Bíblia, né, muito bonita, minimalista, capa marrom, sem nada, assim, ó, muito linda a Bíblia. Fiquei tentada a comprar, mas eu falei, não, vou fazer isso agora não, porque eu já tenho essas aqui, né, pra que eu vou ter mais uma? Né? Mas fiquei com vontade, eu queria muito comprar, mas não tem jeito, né? Então, assim, essa daqui tem as referências, aí ela vem com uma pequena concordância, né, abreviada. Ela tem um pouquinho menos de recurso do que a revista corrigida, mas eu prefiro essa tradução aqui. Então, o que ela vem? Aqui é normal, gente, ela é assim, ela tem até um espacinho, dá pra colocar aqui, parece, lembra um pouco a Thompson, que a Thompson vinha aqui na lateral, né? Eu queria uma Thompson de letra grande, porque aquela letra pequena eu já não consigo ler mais. Né? Eu tava até olhando umas aí, olhei algumas bíblias usadas, né? Mas não consegui ainda não. Então aqui, deixa eu pegar isso aqui. Vem um glossário, né, com as palavras. Tem até as referências bíblicas, ó. Pequenininho. Aqui, ó, plano de leitura, Salmos e Novo Testamento, 2 vezes. Então, você lê toda a Bíblia, primeiro ano. Tem aqui segundo ano, aqui, ó, segundo ano. São 2 anos. Isso aí mesmo, 2 anos. Então, 2 anos você lê os Salmos e o Novo Testamento 2 vezes.
E é muita coisa, né? Concordância bíblica abreviada. Então, tem uma concordância bíblica aqui. Eu acho que ela vem menos do que a outra lá da Maranata. Mas é uma Bíblia que tem bons recursos com relação às referências cruzadas. Então, você consegue aqui, no versículo aqui, ó, 46, por exemplo, de João 1,46, você vai ter ele aqui. Né? Você vai ter essas referências já na frente do versículo, você não vai precisar ficar procurando e tudo. E já na Thompson ela vem com a referência temática, né? Ela já vem com um númerozinho para você ir lá atrás procurar o número da referência do tema. Ela é bem mais exaustiva assim, para você estudar. Mas é uma Bíblia que não tem comentários de ninguém, ela é somente as referências ali. Eu acho que a Bíblia Thompson também é uma boa opção para quem está querendo uma Bíblia sem o texto embaixo de comentários e você estudar ali por si tudo que a palavra de Deus diz. Claro, nós teremos outros recursos, né? Se você tem uma Bíblia dessa aqui com referência e você quer outros recursos, você tem internet, você tem, se você tiver uma outra Bíblia de estudo, pode ser uma só, né? Uma Bíblia que tenha comentários, que você se identifica, que você, né, concorde com ela, porque tem as linhas teológicas, né, de escatologia e tudo mais, o que eles creem. Então, muda um pouco as opiniões, né, a respeito. Não vou saber dizer com muita profundidade para vocês, né, mas as igrejas, né, se você frequenta uma igreja, ela tem uma visão escatológica. Quando eu frequentava a Assembleia no Rio, tinha uma visão escatológica, né? A Batista parecia que seguia a mesma linha. Então, assim, a presbiteriana já não segue. Então, tem essas vertentes diferentes, né? Então, é interessante você saber pesquisar sobre essas escatologias, né? Sobre esses estudos aí que eles fizeram. Mas, muito mais além do que isso, você pegar a sua Bíblia e ler, e marcar, pesquisar os versículos, pesquisar o texto ali que ele está dando para você, porque fizeram um trabalho muito bem feito e é importante que você utilize essas ferramentas. Então, é isso que eu quero deixar para vocês hoje, para nós estudarmos a Bíblia, e a responsabilidade de estudar é nossa, né? As pessoas não têm como estudar por nós, é nós mesmos que temos que sentar na nossa cadeirinha aqui e abrir a Bíblia e fazer as anotações, botar no caderno, fazer as anotações que temos que fazer para que a gente possa crescer espiritualmente, porque Bíblia e vida cristã é estudo e prática, né? A gente não consegue ser cristão sem ler a Bíblia. Não existe isso, gente. Cristão sem ler a Bíblia. Ou ler a Bíblia uma vez por semana, né? Há casos e casos, né? Claro. Mas o cristão que não pega na Bíblia dia nenhum, tá muito estranho. É muito estranho. Né? E fala que é cristão, não tem como não. Como é que você vai falar de alguém que você nem conhece? Você não sabe o que está escrito, você só ouve, e às vezes o que a gente ouve é coisa errada. Né? São versículos, são pessoas que distorcem os versículos e passa para frente e aquilo fica tipo como uma verdade, mas não é. Né? Então a gente tem que saber ler, pedir ajuda ao Espírito Santo, que o Espírito Santo nos traz o discernimento para a gente ter o conhecimento e colocar em prática aquilo que a gente está lendo aqui. Né? Para nós nos arrependermos dos nossos pecados, para a gente ter essa sensibilidade com Deus de entender a sua palavra. Então é isso que eu quero deixar hoje para vocês. Eu tinha até gravado um vídeo antes, mas não ficou bom. Né? E é cansativo, né? A gente vai gravando, e tem que editar e tudo. Mas às vezes vem na mente assim, nossa, será que eu já falei isso? Será que eu já falei aquilo? Né? Mas por enquanto é isso aqui que eu quero passar para vocês. Tenha uma Bíblia com referência para você usar todos os dias. Porque você não vai depender de comentário bíblico, você vai depender do Espírito Santo de Deus, te dar ali o discernimento para você ler
para você contemplar a palavra de Deus e você ter ali o discernimento que você precisa ter do seu momento, na sua vida, né? Que a Bíblia fala sobre Deus. Então, quanto mais a gente entende sobre Deus, mais a gente vê o quanto precisamos mudar. Então, eu quero deixar esse vídeo aí hoje para vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo.